querido, perceba com grande entusiasmo os nossos agradecimentos, viu, por ter vindo, e tenho certeza que você vai nos abrilhantar hoje com mais uma aula, como tem sido, uma vez por ano, nós chamamos o professor aqui, para que ele possa nos ilustrar e cada vez com um assunto mais interessante. Muito obrigado pela sua presença. A todos, obrigado pelo convite. É sempre um tema ríspido, né, quando a gente fala de agricultura e defensivo agrícola, na verdade agrotóxico, é uma tristeza isso. Eu tenho a felicidade de ser um agricultor orgânico. Eu manejo uma propriedade com 60 hectares e a gente utiliza só 15% dela para plantio de plantas as quais dependem de abelha. E a gente, nesse tamanho de propriedade, a gente tem aproximadamente umas 60 colmeias lá. E nós plantamos lavanda, verbena, plantamos alecrim, fazemos muita coisa assim, e dependendo da abelha. A gente não produz o mel de forma comercial. A gente precisa das abelhas porque elas deixam saudável a nossa plantação. E a gente trabalha com plantas que não podem ter contato nenhum com o agrotóxico. Se tiver um contato com o agrotóxico, quando a gente faz a extração do óleo essencial, aparece o agrotóxico lá, que é um veneno. E depois como que a indústria farmacêutica vai usar aquilo. E hoje o que a gente percebe por ter certificações orgânicas, né, é um interesse enorme. Então hoje eu tive uma conversa aí com os Estados Unidos e a primeira coisa que chamou muita atenção deles foi o fato de ter um certificado orgânico. E eles não têm lá. E é muito bem-vindo e a gente vende mais caro por isso também. E a palestra que eu preparei hoje para vocês, ela envolve um olhar 360 graus sobre esses temas. Porque são plantas que algumas até dependem de agrotóxico, outras não, né? E plantas que têm um potencial para ser explorada e que são pouco exploradas. Mas eu também quero tentar dar para vocês a ideia de um caminho para a gente conseguir evoluir com isso, olhando para as coisas que já aconteceram e que acontecem e que fazem diferença para a gente, né? Eu também... Você vai escurecer um pouquinho a sala? E eu sou autor desse livro daqui, que é o Técnicas de Aplicação de Óleo Essencial. Ele é um livro que ensina a pessoa a usar esses óleos em benefício próprio ou para uso profissional. Você aprende a usar óleos desde o fio do cabelo até a unha do pé. Então, a Apacame vende esse livro e a Luzia teve a gentileza de trazer para quem quiser. Também está com preço melhor, né, do que nas lojas, está R$60, não é isso? Por aí eu acho que é uns 80. Então, é isso aí. Então, eu sou o professor Fernando, eu sou osmólogo formado em osmologia, né, na ciência do olfato. Eu sou especialista em plantas aromáticas e odores. E sou professor de pós-graduação de cosmetologia, então também, fora dar aula de cosmetologia, eu sou diretor científico de uma indústria cosmética. Então a gente usa esses produtos para fazer cosmético, desde shampoo até produtos para o pé. E trabalho, já fui presidente do Instituto de Osmologia de Óleos Essenciais, pedi para me tornar diretor de desenvolvimento, porque como presidente a gente trabalha pouco, né? Fica lá só comandando, eu queria trabalhar. E passei a presidência para a doutora Valéria. E o Instituto é um Instituto de Pesquisa Científica e nós construímos um jornal uma revista científica chamada Brazilian Journal of Natural Science. Então, por exemplo, se houver estudo científico, por exemplo, do agrotóxico da abelha, que mata mesmo, e quiser publicar isso, aí tem um acesso via revista, porque é a vitrine de coisas naturais, né? de ciência natural. E a ciência ela pode ser tanto para uma coisa descoberta do lado bom ou algo que está fazendo muito mal. E aí todo o nosso time pode ajudar vocês nesse combate, porque eu vejo que tanto o mel quanto o óleo essencial, eles são duas bênçãos muito importantes para nós. São uma riqueza que nós recebemos e que temos que cuidar. O óleo essencial, ele dentro de um conceito geral, ele pertence a todas as plantas aromáticas, os cheiros, né, os sabores, as especiarias, e isso faz bem para a saúde. E o mel, a abelha, a polinização, é outra bênção que faz muito bem para a saúde. Então, olhando por esse lado, a gente tem que ser guardiões disso mesmo.
E eu vejo que o grande caminho para fazer essa revolução, infelizmente, eu até concordo com ele, que seria muito bacana soltar as abelhas lá, mas infelizmente o caminho ainda não é o novo, é o jovem, é a conscientização. O caminho é o amor, porque quem tem amor pela natureza, porque o amor desenvolveu em mim também. Quando eu comecei a amar a natureza, modifiquei minha forma de pensar e de agir. Então eu acho que é por aí que a gente tem que conseguir elucidar, fazer as pessoas gostarem, expor, mostrar o dano, mostrar a abelha morta, que é triste, a tristeza da pessoa, para que os outros se compadeçam e trabalhem. Eu acho que esse caminho ele é muito mais eficiente do que ir lá berrar, porque como o doutor falou, eles são poderosos, né? E eles só vão olhar o dinheiro, mas o sofrimento, quando você ganha dinheiro com sofrimento e ele fica claro, aí a consciência daquele que está ganhando pesa. Agora, quando a gente vai brigar com ele, não pesa a consciência, porque ele briga, ele está se defendendo. Ele está no modo coragem, né? E no modo coragem ele não vai ter peso na consciência. E se eles não tiverem peso na consciência e não quiserem mudar, a gente não consegue mudar, por causa da força econômica. Então, hoje nós temos aqui essa nossa reunião e esse foi o convite, né? 5 plantas importantes e a visão 360 graus entre o homem e a abelha que interagem entre si, né? Então, fazendo a primeira análise aqui, nós vamos ter o homem, a família, a fase da criança, a mocinha, o menino e tal. E nós temos alguns animais de convívio, alguns que são mais próximos, que têm uma afinidade conosco, né? Então a gente tem uma relação assim com o cão, com o gato, de querer cuidar, de transferir amor, mais uma vez aí a palavra amor, né? Seguindo. Mas alguma coisa atraiu esses dois seres, né? O homem e os animais mais próximos têm uma atração mais forte ainda, como se ele fosse um pouco mais humanizado. E a gente tem alguns outros, num outro escalão, que também fazem parte da vida doméstica e que têm uma relação com o homem, mas estão um pouquinho mais distante, né? E eu descobri que isso existe nas plantas também. Tem plantas que a gente sente uma ligação, uma certa domesticidade, algo que desperta na gente. Eu descobri isso com a lavanda, porque fui um dos pioneiros a plantar lavanda no Brasil, e eu achava tão bonito quando tinha uma feira, um evento, eu levava uns 2, 3 mil buquês e fazia uma cestona e dava de presente os buquês. Eu queria que as pessoas... E fazia fila, sem brincadeira, as pessoas se encantavam. E outros falavam, não quero levar porque eu não quero desmanchar o arranjo, deixa... Então, e aí eu falei, por que ela chama tanta atenção? As pessoas sentem o cheiro e vão de longe, e assim vai, né? Então, dessas plantas, eu separei algumas aqui, que vão entrar um pouco nessa história, de fazer parte da vida humana, de estar dentro do cenário, e talvez numa abordagem que a gente não parou para ver com profundidade. Então, por exemplo, o eucalipto, né? O eucalipto ele tem fama de vilão, porque ele seca água, porque ele ocupa espaço, porque é uma floresta estéril, e assim por diante, porque não é monocultura, tem essas famas de vilão. Mas ele também tem muitos benefícios e ele gerou uma cadeia produtiva. Por que ele ficou, mesmo tendo esse aspecto? Pelo valor que ele gerou na cadeia produtiva dele, que nós vamos dar uma olhada depois, como a coisa agora não tem mais como parar, ela só vai para frente. A laranja é a mesma coisa, e a laranja é um cultivo que consome agrotóxico, né? Que é tão grave para as abelhas quanto para a extração do óleo também, ambos são, né? Mas aí, com algum regulamento específico, consegue-se minimizar esses impactos aí, né? E como o Dr. Constantino estava falando, essa parte de nicotinatos, né? As nicotinas são alcaloides. Alcaloides são coisas que são extremamente tóxicos, né? A gente já vê no cigarro assim por diante. E são hidrossolúveis. Significa que dissolvem água. Por isso que deve ser utilizado, porque não vai ter o que evapora. A água cai, né? E aquilo que é solvente evapora. Então, é algo... Eles deram uma solução, né? Vai cair. Então, usa a nicotina. Só que ele é hidrossolúvel. Sendo hidrossolúvel, ele penetra pela pele. Então, foi descoberto que a toxicidade desse tipo de substância, como o tabaco, ele tem essa substância, as pessoas que cultivavam o tabaco desenvolviam doenças. Porque eles iam colher a folha e de manhã estava úmido. Então a pele encostava naquela folha e depois a pessoa desenvolvia a doença. E aí hoje tem um equipamento de proteção para quem colhe lá o tabaco, tem que estar seco, tem que usar uma roupa que não deixa penetrar e tem todo um monitoramento de saúde. Mas já sabe-se que é disso. Então,
houve uma espécie de regulamento ali para minimizar, mas o dano existe. Então, o alcaloide hidrossolúvel é complicado, mas para a indústria de agrotóxico é genial, porque ele dissolve água, né? Então, são pensamentos assim que tem que ter a consciência. Se não tiver consciência, a pessoa não vai parar de fazer. Vamos falar de manjericão, muito bom. Vamos falar de tomilho e vamos falar de lavanda também. Esses três aqui, eles não têm cadeias produtivas já estabelecidas e nem são tão gigantescos. Mas eles estão muito mais próximos de uma realidade de propagação onde eu, indivíduo, com um pequeno vaso, também posso contribuir. Onde uma escola pode contribuir com o herbanário, onde um pequeno jardim pode contribuir. Você não vai precisar de áreas muito grandes, né? Então, essas plantas aqui, elas são muito interessantes. Vamos conhecer elas, então. O eucalipto, né? Quando a gente fala da planta, os benefícios já começam na celulose, lenha, madeira de construção, cercas, móveis, dependendo da espécie do eucalipto. Como o pasto apícola é uma árvore de grande porte, então ela consegue sustentar diversas colmeias, se ela tiver já o grande porte e na época da florada. Né? Eu não sei quantos, né? Mas já ouvi dizer que tem árvores que chegam a sustentar mais de 10 colmeias na época de florada. Não sei se isso também é correto, mas que é quando tiver uma árvore frondosa de 40 metros de altitude, antiga. Então, esse eucalipto que cresce desse jeito não é o que está sendo plantado para celulose. Ele é colhido antes da florescência. Muitas vezes você não vê a flor do eucalipto. Então, esse manejo, ele deveria ter um regulamento que, se você utilizando o eucalipto, tem que deixar crescer, sei lá, 2% já é suficiente, porque se você pensa em 2% de 1000 pés no hectare e deixa crescer ali 20 árvores de grande porte, essas 20 árvores sustentariam no longo prazo. Então, criando um regulamento desse, você já volta a ter um pasto apícola meio que garantido naquela região. Não fica deserto quando ele escolhe, né? Você teria essa árvore lá. E isso é um regulatório. O mel, ele vai mais para o lado do expectorante, do trato respiratório, do mel medicinal. Não é um mel que as pessoas olham e pensam no mel de eucalipto como algo que vai fazer bem para a saúde, né? Que ele é para o resfriado, para a garganta, coisas assim. E na planta, então, quando se faz a madeira, que vai fazer papel, sobra a folha. E a folha é um lixo, é um resíduo. Só que esse resíduo está rico em óleo essencial. Então não se planta eucalipto para produzir o óleo de eucalipto. É da celulose, do papel, por todo o investimento que... Então, a indústria de papel, ela vai e faz a madeira, né? Agora tem a de construção também, que é uma espécie que tem o cerne, que faz a autoclave, tem aquela de cercas, tem a de lenha, tem a de carvão. A lenha e o carvão também ficam muito aqui no gado, né? E assim vai. E aí sobra aquela folha toda. Essa folha toda vira o óleo de eucalipto. Voltou. Quando a gente vai observar o benefício do óleo de eucalipto, esse benefício... Então pense o seguinte, quanto tempo vocês conhecem Vic Vaporub? Desde criança, né? Então, é uma coisa que tem mais de 50 anos. Hoje o Vic Vaporub é gigantesco. 75% do mercado de vias respiratórias global pertence à Vic. A Vic domina o mercado de tosse, de garganta e assim por diante. O que ela usa? Qual que é o segredo? Óleo de eucalipto. O Vic Vaporub é uma vaselina com óleo de eucalipto dentro. Um pouquinho de cânfora, um pouquinho de mentol. Mas o eixo central é o óleo de eucalipto. Nós também trabalhamos com óleo de eucalipto, vendemos óleo de eucalipto. O nosso vem lá da Austrália, porque ele tem um teor de cineol, ainda precisa de inalação, é técnico, né? É um super óleo. Um frasco desse deve custar uns R$25. Um frasco de Vic Vaporub deve custar uns R$8 a R$12, dependendo do tamanho. É bem diferente a proporção. Só que com esse óleo daqui, concentrado, você faz uns 100 Vic Vaporub desse. E aquele óleo que não tem o pedigree, ele tem o quê? Ele tem o desinfetante. Então esse desinfetante todo aqui, 5 litros, vai pagar R$12, R$15. E a gente tem um óleo aqui de 25 em 10 ml. Então, depende, e a gente vende e vive disso, né? Nossa empresa tem 100 funcionários e a gente fatura por volta de R$20 milhões. E era zero. Então a gente continuou indo, né, desenvolvendo em cima desses óleos. Então existe um mercado. Então o que acontece? Qualidade, um diferencial. Nós achamos esse diferencial e fomos explorar ele. Aqui não dá para vocês verem, mas eu vou falar
a cultura do eucalipto, o que ela faz? Ela sai para o lado de produtos madeireiros, ela vai fazer lâmina, carvão vegetal, vai fazer placas de MDF, vai fazer celulose, painéis industriais, e aí segue toda uma cadeia até chegar na loja e o consumidor final. Toda essa gente, cada um desses aqui é um tipo de indústria que depende de alguma coisa do eucalipto hoje em dia. E para trás, o que a gente tem? As máquinas, nós temos fertilizantes defensivos, os adubos, os agrônomos, né? E dos produtos não madeireiros saem os óleos essenciais, sai o mel. O mel está na cadeia produtiva do eucalipto e que vai para a indústria farmacêutica e alimentícia, né? Que aí é outra cadeia. Mas essa planta, ela não virou um potencial do dia para a noite. Foram pessoas que foram plantando porque era mais fácil, porque o terreno não passava o trator, porque a melhoramento deu muda, porque teve um incentivo de longo prazo, desenvolveu esse negócio. E hoje são centenas, é bilionário, né, o setor eucalipteiro e a quantidade de hectares que são plantados. Quer dizer, se a gente consegue convencê-los que para eles não vai ser um custo a não podar um pouco das árvores e deixar uma pequena quantidade, que seja 1 ou 2%, sem corte, essa árvore vai crescer e vai florescer. E fazendo isso, ela vai ser uma forma de pasto apícola. E isso vai ser fácil para esse setor, porque eles vão querer contribuir. É diferente de um setor que não quer contribuir, que está alheio a tudo isso. E é muito interessante, porque aí isso poderia trazer muito mais resultados aqui, né, no mel. Olha que bonita essas flores de eucalipto. Apaga um pouquinho mais só essa luz para mim. É bonito, olha só que linda, uma árvore enflorada plena. Ela está aqui, né? Ela fica coberta de flor. Se você vê uma árvore dessa, você ouve assim. Você ouve de longe o zunido. E olha quantos tipos de flores e de espécies que existem diferentes de eucalipto. Madeiras mais duras, mais moles. Então, quer dizer, eu não aprofundei nada, né? Eu estou aqui falando para vocês de eucalipto faz 5 minutos só. Se a gente se aprofundar nisso, dá para trazer muita riqueza, muito benefício. E então expandir mais as nossas capacidades e pensar em estratégias que sejam viáveis e não onerosas, mas que façam bastante diferença, né? A gente, vamos dizer assim, a gente tem que ir comendo pelas bordas, né? E aí fazendo a coisa acontecer. Olha que espetáculo, que bonitinha a folha. E a abelha vai lá e visita mesmo, né? Vocês podem ver que não tem florada de eucalipto, que não tem. O mel é muito bom, tem esse viés medicinal que pode ser estendido, tendo esse manejo cada vez mais, e cada vez mais a gente trazendo um estudo científico falando dos benefícios para bronquite, para asma, para longevidade, assim vai, né? Olha lá, aí uma turma toda visitando, e olha que bonita aí a abelha com a florada, né? Muito bonita as imagens. Agora, mudar um pouco de página, vamos falar de laranja, né? Laranja é uma outra planta que, com os benefícios diretos, está como um alimento. A gente tem em todas as feiras do Brasil, tem laranja. Não tem um feirante que não vende, né? Supermercado. Os sucos, hoje o Brasil é o maior produtor de suco de laranja do mundo, maior exportador também. E também os óleos essenciais. O pasto apícola não é uma árvore muito grande, ela tem um médio para pequeno porte, ela só vai sustentar bem algumas colmeias, né? A florada ocorre de julho a setembro, depende das condições climáticas. O mel, alguns consideram o mel de laranjeira o mais saboroso, né? Tem um sabor marcante, frutado, falando como se fosse um enólogo, um conhecedor de vinho, né? Então, hoje eu comprei mel na Pacamity, comprei de laranjeira, paguei R$2 mais caro. Mas se custasse 5 a mais, eu também pagaria, porque ele é gostoso mesmo. E é diferente. Eu gosto de ter os méis diferentes na mesa. Porque quando vem uma visita e fala, nossa, quanto mel diferente. Aí eu pego, mostro para o meu cliente e falo, esse é de flor de laranjeira. Ele sente o sabor do lado do de eucalipto, ele já fica vibrando já. Eu consigo fechar muito negócio dando mel e rapadura para as pessoas. É bem fácil de fazer. E aí tem outras, é considerado um calmante, que vai prevenir câimbras, distensões nos músculos, além de ser um sabor, além de ser bom para regular o intestino, né? Bom, isso são coisas que estão lá popularmente na internet, né? As pessoas falam isso. Se ele é ou não, ele pode ser fruto de estudo que pode valer muito a pena. O óleo essencial, ele é estomático, ou seja, fortalece o estômago, é digestivo, abre o apetite, é desintoxicante, clareia a pele e é um grande bactericida. Então,
tem o óleo essencial, tem o suco, aí o sal de frutaeno, na verdade, o que o óleo essencial faz aqui? Ele é o sabor desse sal de fruta, que como ele já é estomático digestivo, ele já entra dentro de uma fórmula, né? E aí tem o veja também, por quê? Porque o D-limoneno, que é o terpeno, é um dos maiores anti-engordurantes que existem. Se você pingar o óleo puro numa panela cheia de gordura, ela dissolve aquela gordura, o óleo de laranja. Se você tiver um adesivo, por exemplo, sabe aquela cola de adesivo? A gente compra um Tupperware, tira a etiqueta e fica aquela cola suja. Você pega uma gotinha de laranja, põe assim em cima, passa o algodão, ele dissolve isso. E na pele ele faz milagres, né? Na área de estética e de beleza faz um monte de coisa. Então esse é o óleo. Mais uma vez, na cadeia produtiva, a mesma coisa. O produtor está lá. Eu acho que eu não tenho certeza, mas eu acho que deve ser pulverizado aéreo também as laranjeiras, porque deve ter alguma ação, né? Mas isso é a pior coisa que você pode fazer. Eu vejo que você concentra o custo para uma empresa de alta tecnologia, né, para fazer isso, com avião e tudo, e você tira recurso das agriculturas familiares ou de pessoas que poderiam fazer pulverizações muito mais direcionadas e melhores. Porque não são plantações tão grandes assim que requeiram. Eu não vejo que são áreas tão imensas assim, às vezes é um pouco exagero. E tira o recurso, porque não é barato fazer uma pulverização aérea. Se for pensar quanto custa a hora do piloto, o avião e tal, e às vezes você poderia pagar um pouco mais caro, mas você teria aí 10, 15 famílias trabalhando no setor. Então é um outro pensamento também que depende muito da consciência, né, da pessoa. Então, a laranja que é plantada no Brasil, ela é feita para a indústria do suco. Hoje nós temos navios que o caminhão, a gente já vê esses caminhões tanque levando suco, né? Eles pegam a estrada, você já viu o Citrosuco, esses caminhões da estrada. Eles vão lá no Porto de Santos, tem um porto específico para suco, eles conectam o caminhão enche o navio de suco. O navio vai com 40 mil toneladas de suco embora. Olha que coisa tecnológica. Alguém vai tomar suco porque andou no navio, sem embalagem, não foi embalado e fechado. Ele saiu de um caminhão, igual um combustível, igual um petroleiro. Olha que coisa poderosa, né? Industrialmente falando, porque para ter um navio desse aqui não é barato, para ter um porto não é barato, para ter todo um esquema para transformar em suco lá pertinho, né? E aí sai o óleo essencial. O óleo essencial, ele é, mais uma vez, ninguém planta laranja para fazer óleo essencial. Ele sai, porque como tira a casca para fazer o suco, tira a casca para fazer o suco, aí a casca sobra. E aí, como são milhões de toneladas de casca, essa casca é centrifugada. O óleo sai da centrifugação da casca. E aí utiliza-se então na indústria todo tipo, né, de sabor, para fazer refrigerante, para fazer dental, várias coisas, sabonete, cosmético, produto de limpeza, tem centenas de coisas que se usa o óleo de laranja. E está aí, ó, aqui a gente vê a laranja, o fruto convivendo ao lado da flor. Isso é raro também, né? Mas acontece no caso da laranjeira. Você tem floradas, né? E tem a fruta do lado. Olha lá que bacana a abelha fazendo o trabalho dela, né? Feliz da vida, e o cheiro é maravilhoso. Olha lá a outra abelha trabalhando bastante. E aqui, mais uma vez, olha que é bem carregadinha, né? Está trabalhando bonito. E feliz, né? E aí tem uma plantação de laranja, quer dizer, a gente vê perfeitamente que ninguém quer mais dar emprego, né? As pessoas também são um problema, vamos dizer assim, se for pensar para a indústria, né? A indústria vê o ser humano como um problema, mas nós somos um mundo feito de ser humano. Se a gente não tem um mundo para ser humano, vai fazer um mundo para quem, então? Né? Então, tem algumas coisas que tem que pensar. Tem que mais ou menos o que aconteceu aí com a parte da CLT, né? Ela obriga as empresas a terem primeiro emprego. Eu acho uma melhor coisa. Eu tenho vários funcionários de primeiro emprego que são funcionários que estão lá agora. São ótimos. Vamos falar de um cara diferente agora, o manjericão. A gente conhece pouco de manjericão, não tem uma cadeia produtiva. É uma planta que tem o benefício mais direto como uma erva culinária ou um tempero. É isso que a gente sabe. De vez em quando a gente vê como pasto apícola, né? É uma erva de médio porte. Como a florada ocorre o ano todo, né? Depende das condições climáticas, e o manejo é facílimo. Você tira um galho de manjericão e planta ele, ele vira manjericão. É muito fácil de propagar, é algo que, se a gente começa a difundir mais e estimula pessoas a terem,
manjericão e plantar, e faz programa da Ana Maria Braga, e fala um pouquinho na TV. Vocês vão ver só, são milhões de pessoas que vão colocar plantas aí. E isso vai fazer o quê? Vai criando essa cadeia produtiva. Por quê? Aí a gente já vê aqui, por exemplo, uma mostarda com manjericão, já vê aqui o molho pesto sendo vendido artesanal, aqui já tem um shampoo e um creme feito com manjericão, porque ele é bom anti-caspa, também é desintoxicante. Aí o óleo essencial é a parte que consegue mostrar o benefício científico, o benefício medicinal. A planta aromática ela tem o óleo essencial. O óleo essencial é a parte dela que a gente consegue separar e usar e consegue comprovar a parte científica dele, né? O mel de manjericão ainda não aparece no mercado. Se você procurar mel de manjericão, você não vai encontrar. Tá? Mas há oportunidade para o cultivo, a produção do molho pesto já está ali, pasto apícola, né, com o mel integrado. Então, se você é um pequeno produtor da agricultura familiar, você consegue manejar mel e fazer geleia de manjericão, fazer molho de manjericão, vender manjericão para algum distribuidor, porque dá para fazer bastante coisa com ele, né? Olha aqui, esse é o mel com manjericão, mas na verdade foi posto o manjericão dentro do mel. Isso aqui eu achei na internet também, lá 260 gramas, né, de mel, estava acho que R$25 na internet. Então, vendendo mel com manjericão pode ser utilizado de diversas formas. Então, aonde que eu vejo isso? Eu vou, por exemplo, num coquetel aí de uma empresa multinacional, cheia de sofisticações e luxo. Aí eles põem lá, servem um queijo com uma geleia de pimenta, com uma geleia de gengibre. Eu já vi mel em muitos pratos gourmet de chefes renomados que usam mel para temperar salada, para isso, para aquilo. Esse tipo de mel é um mel que eu acho que ele traria valor agregado, que você pode comprar mais caro, pode desenvolver coisas assim. Mas teria que experimentar. Eu acho que muitos de vocês vão falar assim, nossa, que estranho. Mas quando você pegar um pedaço de queijo, colocar um pouco de manjericão, um pouquinho de mel em cima e comer, você vai gostar. Vai ficar muito bom. Olha que interessante aqui, ó. De novo, sabores de outono, aí uma geleia de manjericão, e aí feito depois uma torta, né, de limão com manjericão e é doce. Então está existindo isso, porque agora com essa coisa do gourmet, do chefe de cozinha, do masterchef, também abre esse espaço para as variedades. E aqui que está o valor agregado, porque a pessoa ela não está comprando aquele mel no supermercado, ela está pegando mel porque ela está querendo, igual champanhe, ou igual um vinho, né? Ela está querendo mostrar, fazer um evento, e aí nasce uma nova categoria. Essa categoria é onde eu exploraria com esse tipo de erva, com manjericão, né? Olha que bonita a flor dele, ó. Então isso aqui é uma cadeia de flores, né? Uma haste cheia de flores. Aqui a gente vê a haste também já abrindo a florada e as folhas lá, muito perfumadas. Olha lá a abelha. Essa é da labiatas, né? O manjericão é o ósseo basílico da família das labiatas. Então a abelha visita. E uma plantação aqui ainda sem a flor, né? Porque aí eles colhem também assim, porque essa já é para supermercado. Mas, qual que é o problema também? Às vezes as pessoas não sabem usar a flor, mas a flor do manjericão ela dá mais sabor ainda para o prato do que a própria folha. Se você pega e faz um pesto e põe umas flores de manjericão, o sabor fica muito mais reticente, muito mais aguçado. Então também dá para trabalhar com isso. Então quando a pessoa está pensando igual eucalipto, eu vou colher rápido porque eu quero, aí ela tira a planta antes da florada. Então tem que existir produtos que consumam as flores ou pós-florada, porque aí ele vai sustentar os pastos também, né? Aí a gente vê aqui outra planta interessante, isso aqui é o tomilho.